Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito de Rasputin, o monge louco da Rússia. Como muita gente me pediu, eu pedi um feedback perguntando quais perguntas poderiam ser respondidas num vídeo a esse respeito. Me disseram que seria interessante, então eu fiz um vídeo com base nessas respostas. Então vários vídeos, especialmente de TikTok, blogs por aí, trazem visões sensacionalistas a respeito da vida e da morte do Rasputin, envolvendo poderes de cura, sobrevivência a venenos, tiro, frio, afogamento e reencarnações do Rasputin. A história fica por conta de um vídeo no TikTok. Esse vídeo aqui tá em inglês, conforme você pode ver aqui. Essa versão tá em português, mas o que eu coloquei no final é outro vídeo. Esse aqui, não sei se eu vou conseguir encontrar o link novamente. Se eu conseguir, eu coloco no roteiro. Ele é de um canal chamado Twisted Canvases e ele conta em inglês, de acordo com o vídeo original. Bem-vindo ao Twisted Tales, descobrindo os mistérios mais tenebrosos da história. Hoje estudamos a vida de Grigori Rasputin, conhecido como monge louco da Rússia. Nascido um plebeu em 1169, as habilidades místicas de Rasputin e sua presença enigmática o levaram para a corte russa. Ele ganhou a confiança da czarina ao curar milagrosamente seu filho, Alexei, que sofria de hemofilia. Porém, a influência e devassidão de Rasputin geraram controvérsia, levando a muitos inimigos. Em 13 de dezembro de 1916, um grupo de nobres planejou seu assassinato. Apesar de ser envenenado, baleado e afogado, a morte de Rasputin permanece um mistério. Vamos lá, o que a gente sabe sobre o começo da vida do Rasputin e a sua ascensão? Ele nasceu no dia 21 de janeiro de 1869 em Pokrovskoye, na Sibéria, e foi batizado Grigori Yefimovich Rasputin no dia seguinte, em homenagem a São Gregório de Nitsa, cuja festividade era celebrada no dia 10 de janeiro. Seu pai, o Yefim, era um camponês e um transportador do governo que levava pessoas e produtos entre duas cidades da região. Em 1163, o Yefim se casou com Ana, com quem teve 8 ou 9 filhos. 7 deles morreram na infância, um deles é o Rasputin, e uma provável nona criança chama-se Feodosia. Os historiadores apontam que o Rasputin era próximo dela e foi padrinho dos seus filhos, mas não tem muitas evidências que permitam concluir se ela era ou não irmã do Rasputin. Como todo camponês siberiano, a juventude e o começo da vida adulta dele são um mistério, mas os historiadores concordam que ele era analfabeto, participou de alguns episódios de bebedeira excessiva, roubos pequenos e desrespeito a autoridades. Mas várias ações que envolvem blasfêmia, roubo de cavalos, falso testemunho, são falsas e fabricadas depois da morte dele. O mesmo vale para alegações de que ele aterrorizava sua vila na infância e na adolescência. Em 1886, ele viajou para Abalak, cerca de 250 quilômetros a nordeste da sua vila, onde conheceu uma garota chamada Praskovia Dubrovina. Eles namoraram por alguns meses e se casaram em fevereiro de 1887. O casal teve 7 filhos, dos quais 3 sobreviveram até a vida adulta. Aqui a gente tem uma foto do Rasputin com os seus filhos. Em 1697, ele desenvolveu um profundo interesse em religião e deixou a esposa para ir numa peregrinação. Os motivos para isso não são claros. Algumas fontes sugerem que foi feito para escapar de uma condenação, outras sugerem que ele teve uma visão, seja de Virgem Maria ou de São Simeão de Verturiai, não sei como pronunciar isso, e outras sugerem que ele foi inspirado por um estudante de teologia. O destino foi o monastério de São Nicolau em Verturiai, a palavra que eu não sei pronunciar. Lá ele provavelmente aprendeu a ler e escrever durante alguns meses e voltou para sua esposa completamente mudado. Ele virou vegetariano, absteve-se de álcool, uma prática que depois ele voltou a realizar, mas rezava e cantava de forma muito mais fervorosa. Nos anos seguintes, ele adquiriu o hábito de deixar sua esposa por meses ou anos para vagar pelo país e visitar lugares sagrados. No começo da primeira década do século XX, 1900, mais ou menos, Rasputin tinha um pequeno círculo de seguidores, geralmente membros da família e da comunidade, que rezavam com ele aos domingos. Nessa época, porém, as ações dele já causavam suspeita. Ele ainda morava com seu pai e construiu uma capela no porão da casa, onde ele conduzia encontros de oração. Mas a igreja ortodoxa suspeitava que os membros do culto cantavam músicas estranhas, que as mulheres banhavam Rasputin antes de cada encontro, em que ele era na verdade um membro dos Kirsti, uma seita religiosa cujos rituais envolvem automutilação e orgias. Investigações por historiadores falharam em apontar evidências de que ele foi membro dessa seita. As suspeitas não superaram a influência crescente de Rasputin e os rumores sobre atividade e carisma espalharam na Sibéria nessa época. Em 1904, ele viaja para Kazan,
lá ele ganha reputação como um sábio que poderia ajudar pessoas a resolver crises espirituais e ansiedades. Ele faz uma boa impressão com líderes religiosos locais, entre ele o bispo Cristanos, que deu a ele uma carta de recomendação ao bispo Sergei, reitor do seminário teológico em São Petersburgo. Ele chega lá, ele é apresentado a líderes da igreja e ganha entrada em muitos jantares com membros da aristocracia. Aqui é uma fotografia do Rasputin, o cara da direita, como você deve saber, com membros da igreja. Naquela época, marcada pela ascensão de doutrinas como o espiritualismo e a teosofia, os aristocratas estavam bastante curiosos sobre o oculto e o sobrenatural, e as ideias e trejeitos, do Rasputin, com o fato do mesmo ser um russo nativo, ao contrário de outros pregadores, cativaram bastante a aristocracia russa. Nesses encontros, ele conhece Anastasia de Montenegro, que era casada com um parente de Nicolau II, ninguém menos que o czar da Rússia. Isso levou ao encontro de Rasputin com o Nicolau II em 1º de novembro de 1905. O czar escreveu no seu diário que ele e a Alexandra czarina haviam conhecido um homem de Deus. Rasputin voltou para a vila, esteve novamente em São Petersburgo em julho de 1906. Nesse momento, ele enviou um telegrama para Nicolau II pedindo o encontro para lhe presentear com o ícone de São Simeão. O encontro ocorreu no dia 18 de julho e novamente em outubro, quando ele conheceu o filho do czar. Esse carinha aqui, que é bastante importante, aqui nós temos o czar propriamente dito. O que é o contado a respeito dos poderes de cura do Rasputin? Ele provavelmente tinha alguma sabedoria popular que funcionava com aflições menores e provavelmente era capaz de animar pessoas o bastante para fazê-las temporariamente se sentir melhor dessas aflições. Não muito diferente do que um curandeiro moderno faria. Mas o filho do Nicolau II da Alexandra, o Alexei, tinha uma condição sanguínea que hoje a gente sabe ser hemofilia tipo B. Quando Alexei nasceu e teve o seu cordão umbilical cortado, ele continuou a sangrar por horas e o sangue não coagulava. O casal decidiu não revelar a doença do filho para o público ou para outros membros da família, porque a doença do herdeiro ao trono russo seria uma revelação muito abaladora, e ele era protegido de se machucar porque isso causaria um episódio de sangramento. Ainda assim, impactos menores, como um passeio de carruagem, também causavam hematomas e hemorragias internas. Não se sabe quando e como, mas o Rasputin se tornou um conhecido dessa condição do Alexei e passou a agir como curandeiro pessoal. A gente sabe que na primavera de 1907 o Alexei teve um episódio grave de hemorragia interna e Alexandre solicitou que Rasputin, no Palácio Real, intervisse para a melhora do seu filho. Ele estava recuperado na manhã seguinte. Em 1912, o Alexei teve uma hemorragia na virilha após uma viagem de carruagem em Spala. Isso causou um grande hematoma e uma dor severa que o deixou próximo da morte. Em desespero, Alexandre enviou um telegrama para o Rasputin pedindo que ele rezasse para o seu filho e o sangramento parou 2 dias depois. Fedorov, um dos médicos que cuidava do Alexei, admitiu que a recuperação era inexplicável. Isso fez com que o Rasputin ganhasse fama como curandeiro milagroso, algo que a czarina acreditava piamente. Essa crença que da czarina se espalhou para outros membros da família real concedeu ao Rasputin uma grande fama e uma grande influência no palácio. Nicolau II concedeu a ele a função de manter as lamparinas acesas perto dos símbolos religiosos. Em dezembro de 1906, ele pediu um favor especial ao czar, que foi atendido: a mudança do sobrenome para Rasputin Novy, que significaria novo Rasputin. Rasputin abusou da sua posição, aceitou propinas e favores sexuais das suas admiradoras, trabalhou para expandir sua influência. Logo, ele se tornou uma figura controversa, foi acusado por inimigos de heresia e de estupro, de influenciar o czar e de manter um caso com a czarina. A própria Igreja Ortodoxa, em 1907, já se opunha ao Rasputin. Um clérigo local o denunciou como herege e um bispo iniciou uma investigação acusando de espalhar as doutrinas da seita Christ. Em São Petersburgo, ele sofreu oposição de pessoas proeminentes, como o primeiro-ministro e a polícia secreta do czar. Em 1910, surgiu um escândalo quando uma funcionária do dormitório denunciou que o Rasputin tinha acesso ao dormitório das garotas quando elas usavam apenas pijamas. O Nicolau II pediu que ele parasse as visitas, não por acusá-lo de comportamentos inapropriados, mas para evitar rumores, porque ele confiava no Rasputin. A funcionária foi eventualmente dispensada e as visitas continuaram de forma mais discreta. Outra funcionária do dormitório acusou Rasputin de estupro, mas a czarina se recusou a acreditar nela porque considerava ele um santo e a dispensou após descobrir que ela mantinha relações extraconjugais com um membro da Guarda Imperial. Em fevereiro de 1914, o czar Nicolau II aceitou o conselho do ministro do exterior, o Sergei Sazonov, e pleiteou o apoio da Rússia para a Tríplice Entente. Rasputin, junto de outras pessoas, advogou por uma saída do país da Primeira Guerra após o assassinato do Francisco Ferdinando, mas não teve sucesso. A saída só aconteceu em 1918, 2 anos depois da morte do Rasputin. Durante a Primeira Guerra, ele aconselhava a czarina, que dispensava o conselho dos ministros e de outras pessoas influentes. Ela só tinha ouvidos
para o Rasputin. Mapas e documentos confidenciais caíam nas mãos do Rasputin e eventualmente nas mãos da czarina. Charts mostravam a influência do Rasputin na corte russa. Essa aqui mostra o Nicolau II dançando para a música que o Rasputin toca, por exemplo, e tem várias outras charges que são muito mais impróprias de mostrar aqui na imagem. Um chantagista obteve e publicou telegramas da Alexandra para Rasputin, que traziam conteúdo que não são sexualmente explícitos, mas sugerem ali uma relação. Na carta ela menciona como angustiante é estar sem o Rasputin e que a alma dela só está calma e ela só pode descansar quando está com ele. Quando ela beija suas mãos e encosta sua cabeça nos seus ombros, onde ela deseja dormir para sempre. É isso que diz a carta aqui. Eu não vou traduzir inteiro, mas se você quiser, você pode dar uma olhada depois no que ela diz. Pausa o vídeo e dá uma lida para você ver, mas é basicamente o que eu disse para você. Meu amado e inesquecível professor, salvador e mentor, o quão cansativo é para mim estar sem você, minha alma está calma e eu apenas posso descansar quando você, meu professor, está do meu lado e eu beijo suas mãos e deito minha cabeça nos seus ombros abençoados e assim por diante vai toda a carta. As charges pornográficas eram mostradas, trazendo Rasputin tendo relações sexuais com a czarina. O Nicolau II ordenou que ele saísse de São Petersburgo por um tempo, e isso causou tristeza na Alexandra, mas não cortou os laços da família real com ele. Como que a gente sabe a condição do Alexei e a sua origem? A família imperial russa foi presa na Revolução de Fevereiro de 1917, o que causou a abdicação do Nicolau II. No dia 17 de julho de 1918, a família real foi chamada para se levantar e se vestir no meio da noite, porque eles iam se mudar. Porém, eles foram levados ao porão e colocados sentados. Um pelotão de fuzilamento matou Nicolau II, então matou Alexandra, então matou 2 servos da família. O Alexei continuou sentado, horrorizado, e os assassinos atiraram nele várias vezes, mas ele continuou vivo. Então esfaquearam com as baionetas, aquelas armas que tem uma faca na ponta, e isso também não funcionou. 2 tiros foram disparados na cabeça dele e ele morreu. Descobriu-se que isso aconteceu porque ele tinha um colete que era composto de pedras preciosas. Ele usava isso abaixo da túnica, provavelmente para evitar se machucar ou alguma coisa desse gênero. Por décadas, tinha uma conspiração de que o Alexei ou outros membros da família real tinham escapado da execução e ainda viviam. Porém, em 2007, um arqueólogo russo descobriu 2 corpos carbonizados, um deles de um menino com idade compatível com o Alexei, e uma análise de DNA confirmou que o mesmo tinha morrido nesse massacre. A análise de DNA, e aqui a gente chega no que importa, também permitiu identificar a origem da condição do Alexei. É uma mutação recessiva no cromossomo X. Ela veio da rainha Vitória para a princesa Alice, ambas do Reino Unido, e então para a czarina Alexandra. Alexandra se casou com Nicolau II, que não tinha mutação, evidentemente. O Alexei herdou um cromossomo X com mutação da sua mãe e um cromossomo Y do seu pai. Então a condição sendo recessiva se manifestou no Alexei. O Alexei tinha apenas um cromossomo X, porque ele era um homem, mas não nas mulheres da sua ancestralidade, que tinham 2 cromossomos X, e para você ter uma condição recessiva que se manifeste, você precisa que os 2 cromossomos X tenham uma mutação, e não apenas um deles. Se apenas um deles tiver, a condição não se manifesta. Então a Rainha Vitória, a Princesa Alice e a Czarina Alexandra, são saudáveis, não manifestam a condição, mas o Alexei, portanto, tinha a condição. Conclusão é que a doença, então, é uma forma de hemofilia do tipo B. Rasputin tinha poderes de cura. A cura do Alexei é mencionada como maior e talvez a única evidência dos poderes de cura do Rasputin, mas ela tem explicações científicas. A gente vai começar, porém, com uma explicação que não se sustenta. Essa explicação vem do artigo de 2004, antes da análise do DNA, que defendeu que o Alexei não tinha hemofilia, mas uma deficiência de fator coagulante, se comporta diferente de hemofilia e tem melhoras súbitas. E o Rasputin apenas percebia quando essas melhoras iam acontecer e aí fazia a intercessão. Mas esse artigo é invalidado porque o resultado de DNA mostra que o Alexei tinha de fato hemofilia. Algumas explicações sugerem outros tipos de intervenções, vamos falar delas daqui a pouquinho. Mas vale lembrar antes que tem 2 tipos de hemofilia, tipo A e tipo B. O tipo A é 4 vezes mais comum que o tipo B. E o tipo que o Alexei sofria era o tipo B. Na época, essa distinção não era conhecida. Os médicos provavelmente esperavam que todo paciente hemofílico se comportasse da mesma forma que os pacientes que possuíam o tipo A. Alguns estudos indicam que a hemofilia do tipo B é menos séria que a do tipo A.
porque os pacientes com doença sofrem de menos episódios de sangramento nas articulações e têm menos episódios de sangramento espontâneo. A gente sabe que o Rasputin curou Alexei remotamente, através de orações feitas a centenas de quilômetros de distância. Ou ele realmente tem poderes, mas isso também indica que intervenções com ervas medicinais, uma sugestão envolve ervas tibetanas ou hipnose, até podem ter ocorrido, mas não são explicação definitiva. A dica para o que ocorreu está num dos telegramas. Ele falou, Rasputin: Deus viu suas lágrimas e orações. Não fique em luto. O pequeno não morrerá. Não permita que os médicos o atormentem muito. Essa parte é extremamente importante. O Alexei sofria de hemorragias e dores terríveis. Ele chegou a perguntar para a mãe se quando ele morresse ele pararia de sentir essas dores. O medicamento para dor usado na época era aspirina, disponível desde 1899. A aspirina tem um efeito, porém, que só foi descoberto em 1950. Ela é anticoagulante. A aspirina pioraria o quadro do Alexei. Quando Rasputin comandava que os médicos não atormentassem o garoto, então ele fazia suas orações e tal, mas também falava: olha, eu estou rezando aqui, mas da sua parte aí, deixa o garoto em paz, não atormenta o garoto. No momento em que ele fazia isso, eles paravam de administrar aspirina ao Alexei e, portanto, eles se recuperavam, porque parte da hemorragia era agravada pela administração de aspirina. Então, a explicação científica para a melhora do Alexei não envolve poderes de cura que o Rasputin tenha, mas sim a interrupção da administração de aspirina. Como que ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato? No dia 12 de julho de 1914, uma plebeia de 33 anos tentou assassinar o Rasputin, esfaqueando no estômago quando ele saiu de casa. A Guzeva, o nome da mulher, era seguidora do Lidor, um padre que denunciou os comportamentos impróprios do Rasputin. Ela gritou: eu matei o anticristo, mas o Rasputin estava vivo, fugiu pela rua e a mulher o seguiu. Atingiu ela no rosto com um bastão. Uma multidão tentou linchá-la, mas ela se entregou. Ela foi considerada insana e hospitalizada, mas liberta em 1917 e tentou matar um patriarca em 1919. Aqui nós temos a imagem da Gazeta. O Rasputin foi seriamente ferido e a sobrevivência dele era incerta, mas após 7 meses hospitalizado e passando por uma cirurgia, ele se recuperou. Aqui temos a imagem dele no hospital. Recuperação não foi nada milagrosa e tem outros precedentes. O rei Luís XV, por exemplo, foi esfaqueado no abdômen e sobreviveu. Em descrições médicas da literatura relatam como é possível sobreviver a uma ferida com cirurgia e recuperação longa, assim como aconteceu com o Rasputin. E o assassinato em si do Rasputin? Um grupo de nobres liderados pelo Purishkevich, pelo Dmitry Pavlovich e pelo Félix Yusupov decidiu que a influência do Rasputin sobre Alexandre ameaçava o Império Russo e planejaram matá-lo, convidando para um jantar no palácio dos Yusupovs. Sabemos que o Rasputin foi morto na manhã do dia 30 de dezembro de 16 na casa do príncipe Yusupov. Há 3 versões principais sobre a morte: a lendária e muito exagerada, a mais contada e a científica. A lendária e exagerada afirma que o Rasputin recebeu bolo e vinho envenenado, consumiu, falou: tô legal. Então balearam ele 3 vezes, ele sobreviveu. Ele foi jogado de uma ponte, caiu no rio e não morreu nem da queda nem do afogamento. Morreu de hipotermia. Versões menos exageradas excluem um ou mais desses elementos, mas ainda trazem o Rasputin como uma força quase indestrutível. A versão mais contada vem do Yusupov, que recontou o evento nas suas memórias. Ele diz que convidou o Rasputin para o porão do palácio, onde uma mesa tinha sido montada. Lhe foi oferecido chá e bolo envenenados com cianeto, que ele inicialmente recusou, mas eventualmente comeu. Não sentiu nada, pediu vinho madeira, que também tinha sido envenenado. Vinho madeira, aquele vinho feito em Portugal. Ele então bebeu 3 copos e não sofreu nenhum efeito. Então Yusupov foi para cima, pegou um revólver do Pavlovich, voltou ao porão e falou: olha para o crucifixo e reze. Então ele atirou no seu peito. Eles foram para o apartamento do Rasputin, com um deles vestindo uma jaqueta e chapéu, para parecer que ele voltou para casa. Quando ele voltou ao porão, ele foi checar se o Rasputin estava morto. Ele então levanta e o ataca. Ele consegue fugir. O Rasputin o segue até o quintal. Lá ele é baleado. Ele cai num banco de neve. O corpo então é enrolado em pano, levado para a ponte e jogado no rio. Aqui nós temos a imagem da ponte em questão, num período menos gelado que o período em que isso aconteceu. E o relatório da autópsia? Qual que é a versão científica? As notícias da morte do Rasputin se espalharam antes mesmo do corpo ser achado. Depois de 2 trabalhadores encontrarem sangue sobre a ponte, bota no gelo abaixo, a polícia procurou a área e encontrou o corpo abaixo do gelo do rio no dia 1º de janeiro, 3 dias depois da morte, portanto, cerca de 200 metros abaixo do rio de onde estava a ponte.
O Kozorotov, um médico, conduziu uma autópsia no Rasputin. O relatório original já se perdeu, vários autores publicaram versões fraudulentas desse relatório, mas o Kozorotov concedeu uma entrevista em 1917 que serve como fonte primária sobre o estado do corpo. Na entrevista, ele afirma que o corpo estava numa forma horrível, a sua face e a cabeça mostravam sinais de trauma severo, o lado direito da cabeça tinha sido esmagado, o nariz tinha sido... Aqui ele usa o termo blattered do inglês, eu não sei qual seria o termo em russo original, mas amassado, basicamente. O olho esquerdo estava preto e a orelha esquerda estava praticamente arrancada da sua cabeça. O lado esquerdo do seu torso estava aberto. Mas ele afirma que essas feridas ocorreram após a morte, quando ele atingiu parte da ponte ou atingiu um pedaço de gelo, seja no rio, durante o processo que ele foi arrastado e assim por diante. Os genitais dele estavam preservados. Eles devem estar pensando, por que diabos o Nathaniel está falando do pênis do Rasputin? Você vai entender daqui a pouquinho. Tinham 3 feridas de bala no corpo. Um entrou do lado esquerdo abaixo do coração, atingiu o estômago e o rim direito, então saiu do corpo do lado direito, deixando pólvora na camisa, o que sugeria que foi feito a queima-roupa. Outro atingiu Rasputin nas costas, penetrou seu rim direito e a bala ficou presa na coluna espinhal. O terceiro tiro foi feito diretamente na testa do Rasputin. Também mostrava vestígios de pólvora. O médico acreditava que o Rasputin foi baleado no lado esquerdo, enquanto então tentava escapar, foi baleado nas costas e finalmente foi morto com um tiro na testa, enquanto agonizava deitado de costas no chão. Ambos os tiros iniciais teriam matado ele em cerca de 20 minutos se ele tivesse sido deixado sozinho e teriam incapacitado ele severamente. Improvável que ele conseguisse correr nessa situação. O tiro final matou ele instantaneamente. O médico não achou nada de água nos pulmões, descartando a possibilidade de afogamento, nem veneno no sistema digestivo, indicando que o veneno metabolizou totalmente nesses 3 dias, ou mais provável, nunca foi consumido. Então a versão científica é que o Rasputin foi assassinado a tiros dentro de um tempo curto e muito provavelmente não houve veneno envolvido. Definitivamente, Rasputin não sobreviveu à queda, à água e ao frio, porque ele já estava morto quando foi jogado na ponte. Perceba que aqui então a gente tem uma questão de navalha de Ockham. Será que a gente leva a sério a autópsia, que aponta que é impossível Rasputin ter sobrevivido por tanto tempo e depois perseguido os caras pelo quintal até realmente levar um tiro e sucumbir? E a gente tem a versão do assassino, que diz que foi isso que aconteceu. Pela navalha de Ockham, a gente segue pela versão da autópsia, que é a versão que quer menos premissas, ou seja, o assassino está mentindo. Ele é um assassino, afinal de contas. Ele já cometeu um ato ilegal, em primeiro lugar, ao assassinar o Rasputin. Isso, em parte, é um argumento de homem. Ele tá mentindo porque é um assassino. Isso é uma falácia lógica. Mas, pela navalha de Ockham, a gente considera que ou o Rasputin realmente tem poderes sobrenaturais e foi capaz de sobreviver a esse primeiro tiro, que teria matado ele em 20 minutos. Eles certamente levaram mais de 20 minutos para ir até a casa do Rasputin e voltar. E ainda assim, mesmo incapacitado, ele conseguiu perseguir os assassinos, ou então realmente a morte foi muito mais fria, foi uma coisa muito mais mundana e o assassino mentiu. E a gente chega, portanto, nessa segunda opção. Como Rasputin sobreviveu ao veneno? Se não teve veneno, então ele não ingeriu veneno para ter sobrevivido ao veneno em primeiro lugar. A filha do Rasputin, a Maria, considera improvável que ele tenha comido bolo, porque ele não gostava de doce, indicando, portanto, que talvez mesmo o assassino tenha mentido. Mas vale lembrar que a Maria também achava que o Rasputin conseguia se comunicar com animais e tinha poderes, o que também mostra que ela não é uma fonte tão confiável assim. A Maria, a fim de curiosidade, acabou fugindo e se tornou artista de circo nos Estados Unidos, sendo anunciada como a filha do Rasputin. Porém, caso ele tenha ingerido veneno, tem várias explicações para sua sobrevivência, não dá para confirmar nenhuma delas. A primeira é menos precisa, é porque tem um artigo de 2006 que diz que se você tiver muito alho no estômago, isso evita que o cianeto haja. Foi baseada no estudo com ratos. A gente não sabe a miligrama exata para humanos e quanto alho o Rasputin teria que ter ingerido para isso acontecer. A segunda é hipotética. Afirma que o cianeto talvez tenha sido exposto ao ar, então se transformou numa mistura de carbonato de potássio que não causaria morte imediata, então não funcionaria. A terceira, também hipotética, diz que o Rasputin sofreria de gastrite alcoólica, que leva a menos ácido no estômago, e sem ácido, o cianeto de potássio não é convertido em cianeto de hidrogênio, portanto é menos tóxico. E a quarta envolve estudos com animais, uma evidência anedótica. Se você come carboidrato ou açúcar, você está menos sujeito aos efeitos do cianeto. Ratos e outros animais podem ser salvos assim, e um homem, por acidente, tomou chá doce com uma dose letal de cianeto.
mas sofreu apenas uma indisposição. Então, quando os assassinos deram um bolo, eles forneceram um antídoto para o Rasputin. Porém, é mais provável que não tenha tido veneno em momento algum da história. Agora sim, falamos daquilo que você pensou mais cedo. O pênis do Rasputin foi exibido no museu. Afirma-se que uma das mulheres estupradas pelo Rasputin se vingou, cortando o pênis do Rasputin após a morte dele. Uma das histórias conta que em 1920 um grupo de imigrantes russos vivendo na França disseram possuir o pênis do Rasputin, mantido como relíquia que concedia fertilidade. A Maria denunciou esses imigrantes e tomou o pênis de volta. Nenhuma prova dessa história existe. Em 94, um colecionador americano chamado Michael Augustini alegou que ele encontrou o pênis através da venda das propriedades de Maria após o falecimento, mas analisaram esse pênis e descobriram que era só um pepino do mar ressecado. Em São Petersburgo tem um museu de erótica russa, e lá tem um pênis de 30 centímetros, flácido, atribuído ao Rasputin. Nenhum teste genético foi permitido de ser feito no objeto, mas médicos veterinários entendem que isso é um pênis de cavalo ou de boi. Por fim, a própria autópsia apontou que o pênis do Rasputin estava preservado, dali o corpo foi enterrado, o que elimina as hipóteses de que alguma peça em exibição seja autêntica. Isso não está no roteiro, mas de fato é uma coincidência que o Rasputin e o Putin têm um sobrenome parecido. Putin tem a ver com caminho. Então, é um sobrenome de certa forma comum na Rússia, mas de fato é uma coincidência que ambos tenham um sobrenome parecido e é só isso. Não dá para dizer que por causa disso uma reencarnação ou qualquer coisa do gênero. É só um sobrenome parecido que tem um significado em russo, como a maioria dos sobrenomes, e está relacionado ao termo caminho. Antes da gente ir para as conclusões, vamos abordar mais um tópico. Será que uma carta do Rasputin previu o futuro? O site Tsar Nicholas aqui afirma que sim. É dito que o Grigori Rasputin escreveu uma carta e trouxe várias profecias. Ele disse aqui, então, nessa carta, que seria na verdade um livro chamado Reflexões Piedosas, em que ele fala então que sempre que ele está junto com o Czar e com a Czarina, com as garotas e com o herdeiro, ele percebe horror, porque ele percebe a morte. Então ele reza por essas pessoas, porque ele percebe que a sombra de uma longa eclipse cai sobre elas. Então ele diz que escuridão vai descer em Petersburgo, que o nome será mudado, então o império irá acabar. Ele prevê a própria morte. Então ele diz aqui que se ele for morto por apenas ladrões de plebeus russos, o Tsar Nicholas não deverá temer o seu destino e os descendentes do Romanov irão reinar por mais de 100 anos. Porém, se o assassinato é cometido por nobres parentes do Tsar, então o futuro da Rússia e da família imperial será terrível e o Tsar não estará vivo em 2 anos. Irmãos irão lutar contra irmãos e irão matar uns aos outros. Ele prevê também catástrofes globais, terremotos se tornam mais frequentes, as terras se abrem, os mares irão engolir pessoas, os mares, como ladrões, irão entrar em cidades, nas casas, e as terras serão contaminadas com sal. Ele prevê também a perda de valores morais, dizendo que o amor de um homem para o outro homem se tornará uma planta seca. Ele prevê a engenharia genética, dizendo que monstros serão nascidos que não serão nem humanas nem animais, e que a alquimia humana irá transformar formigas em grandes monstros que irão destruir casas e países inteiros. Ele então menciona uma terceira guerra mundial. Ele diz que essas cobras famintas irão andar pelas estradas da Europa, deixando por trás apenas cinza e fumaça. Irá vir uma época de paz, mas o mundo irá ser escrito em sangue. E quando dois fogos se apagarem, um terceiro fogo irá queimar as cinzas. Então, realmente, parece uma previsão bastante precisa do Rasputin. Se for verdade, indica que ele tem algum tipo de poder. Exceto que o livro Reflexões Piedosas se encontra aqui. Você pode lê-lo. Ele está em russo originalmente, então você tem que fazer a tradução aqui por inglês. E não tem absolutamente nada disso. Se você pesquisar aqui por mar, por exemplo, você vai encontrar disease, que seria doença, search, disease, apenas isso. Se você pesquisar aqui por ocean, vamos usar outro termo, você não vai encontrar nada. Se você pesquisar por ants, você vai encontrar wants, participants e once mais uma vez. E assim por diante. Não tem absolutamente nenhuma previsão aqui. Vamos pesquisar por ashes. Não vai acontecer nada. Ashes só vai achar washed. E eu tô fazendo isso porque eu não quero ler todo o texto para vocês aqui agora, mas eu li todo o texto e não tem previsão nenhuma. Você pode ler aqui. Não tem absolutamente nada a respeito disso. Isso aqui é um texto religioso que ele fala
sobre a vida após a morte, sobre o que ele pensa sobre Deus, sobre o que ele pensa sobre a natureza criada por Deus, sobre o amor de Deus e assim por diante, mas não tem absolutamente nada de previsão aqui. Então, tudo que esse site faz é pegar o livro que existe e distorcer totalmente o conteúdo do livro, inventando coisas que não estão no livro. Agora sim a gente pode ir para as conclusões. Acho que a gente pode concluir que, em primeiro lugar, eu esqueci uma quebra de página. Em segundo lugar, que Rasputin era um místico russo que dizia ter poderes de cura e provavelmente o fez não por forças divinas ou sobrenaturais, mas pela mera decisão de afastar Alexei dos médicos que lhe davam aspirina, um agente anticoagulante prejudicial em crises de hemofilia. Além disso, a morte do Rasputin foi muito mais mundana do que as lendas contam. Ele provavelmente não ingeriu veneno, foi baleado 3 vezes, sendo que os 2 primeiros tiros lhe dariam 20 minutos de vida e o terceiro seria fatal instantaneamente. Então, foi uma morte, digamos, relativamente rápida. Então, foi jogado morto no rio. Rasputin não enfrentou queda, nem água, nem frio, porque ele já estava morto nesse momento. Além disso, o pênis exibido do Rasputin nos museus é falso e a suposta carta de previsões não existe. O que existe é um livro que não traz previsão alguma. Valeu por você que assistiu ao vídeo, pra gente se ver. Eu tava terminando, eu fui pesquisar por Rasputin nos comentários do canal para ver a galera que tinha pedido e tal, e aí eu achei alguém lá no meu vídeo da Baba Vanga de anos atrás falando: ah, seria legal um vídeo sobre a carta do Rasputin. Aí eu falei: caramba, tem a carta do Rasputin, verdade. Aí eu decidi anexar isso ao vídeo e reaproveitar o que eu já tinha gravado. Então é isso aí, a gente se vê.